CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia. Está no ar o CBN Universidade deste sábado, 23 de novembro de 2019. Eu sou Ricardo Júnior e estou na bancada do programa junto com Luana Albéria. Esse espaço que é laboratório para nós, estudantes de jornalismo da UEPB e também para os estudantes de educomunicação pela Federal de Campina Grande. Não é mesmo, Luana? É isso mesmo, Ricardo. Essa parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande nos possibilita vivenciar a prática do rádio no dia a dia. O nosso programa é produzido ao longo da semana para que todo sábado possamos trazer as notícias para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. E agora, vamos com os destaques do dia, Ricardo. E nesse programa vamos trazer o que tem na programação de eventos científicos da UEPB, começando com a sexta gincana do Departamento de Enfermagem, que aborda o cuidado no centro cirúrgico. E sábado é dia de Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre STF e segunda instância. Tem oportunidade para reingresso em novos cursos da UEPB. É que a Pró-Reitoria de Graduação expandiu o número de vagas e ampliou a variedade de cursos, tanto em Campina Grande como no campus de Guarabira. E ainda vamos trazer um pouco do que foi produzido no projeto Alumiar, do Departamento de Jornalismo da UEPB, que atua na população marginalizada. E por aqui também vamos ter o quadro Português Sem Segredos, com Edson Tavares respondendo à pergunta da Raquel. Professor, qual a dúvida dela? A Raquel perguntou sobre espectador com X e espectador com S. Eu responderei já já. E começa na próxima segunda-feira a 14ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB. E a gente traz todos os detalhes desse evento que é referência no universo cinematográfico. E a gente ainda traz uma dica de programação cultural para esse fim de semana aqui em Campina Grande. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E agora vamos falar sobre uma iniciativa da UEPB em parceria com o Departamento de Fisioterapia que aborda pessoas que já sofreram um acidente de trânsito ou que passaram por algum traumatismo na cabeça. Para isso, a instituição está convidando essas pessoas para participarem de um estudo que tem o objetivo de investigar sequelas como lesões cognitivas ou motoras. Para participar das pesquisas, os interessados devem ter entre 18 e 60 anos e apresentar o TCE, traumatismo crânioencefálico de pelo menos 1 ano. O objetivo é recrutar 30 participantes voluntários e a intervenção e os atendimentos serão feitos a partir da realidade virtual. As atividades do projeto terão início agora nesse semestre e os interessados devem comparecer à Clínica de Fisioterapia da UEPB, no Campus 1, em Bodocongó. Lembrando que é necessário apresentar os seguintes documentos: o laudo médico, cartão do SUS, carteira de identidade e o comprovante de residência. Não esquece, hein? Para mais informações, entrar em contato através do telefone 98704-3657, repetindo 98704-3657, da voluntária Mirelle Santos. Vamos ouvir o que ela falou sobre a pesquisa. Esse projeto é um projeto de pesquisa que acontece no Departamento de Fisioterapia da UEPB e tem como objetivo avaliar os efeitos dos jogos de realidade virtual na capacidade de atenção, aprendizado e memória de indivíduos que sofreram traumatismo craniano há mais de 1 ano. As pessoas vão ser submetidas a 12 sessões de intervenção com duração de cerca de 30 minutos, numa frequência de 3 vezes por semana. Os atendimentos acontecem de forma totalmente gratuita e qualquer pessoa que tenha sofrido traumatismo craniano há mais de 1 ano e que tenha entre 18 e 60 anos, independente do sexo, desde que não tenha ficado com sequelas motoras em membros superiores nos braços, pode participar da nossa pesquisa. Para isso, essa pessoa só precisa entrar em contato através do telefone 98704-3657, ligando ou através do WhatsApp ou procurando a clínica de fisioterapia. E essa pesquisa é coordenada pela professora Valéria Ribeiro Nogueira Barbosa e co-orientada pela professora Kelly Soares Faria.
E agora é hora do comentário do professor Luciano Nascimento. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande, da 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bom, Luana, bom ouvintes, na coluna de hoje tratamos, portanto, sobre a decisão do STF do último dia 7 de novembro, acerca da execução provisória da pena privativa de liberdade, recurso de segunda instância. Que, na verdade, essa discussão não deveria existir no direito brasileiro, no direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro e nem tampouco no que se refere às premissas da execução penal no Brasil. Mas nós sempre tivemos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal um pouco, digamos assim, confusa acerca da execução da pena. Não da prisão, que são dois institutos distintos que falaremos daqui a pouco, mas acerca da execução da pena. Sempre o Supremo teve uma jurisprudência flexível nessa matéria. Até 2009, por exemplo, você tinha a execução de segunda instância. De 2009 até 2016, o Supremo havia mudado a sua jurisprudência, ratificando a prescrição do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Em 2016, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal muda, dá passos para trás e nega a prescrição constitucional do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. A questão é que no último dia 7 de novembro, depois de várias insistências, chega ao plenário da Corte a discussão acerca da execução provisória da pena pelas ações diretas de constitucionalidade número 43, 44 e 54. À luz também da norma infraconstitucional, que é o artigo 283 do Código de Processo Penal, reformado pela Lei 12.403 de 2011. Então, o país passa a viver, após o dia 7 de novembro, o último dia 7, por causa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, manifestações que não são manifestações técnicas, jurídicas, científicas, mas sim manifestações que parecem mais torcidas de futebol. É o que nós estamos assistindo nesse país, o que, obviamente, é um ponto lamentável. Mas vamos exatamente ao que interessa. Bom, o artigo 283 do Código de Processo Penal diz que nenhuma pessoa poderá ser presa senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou por curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então aqui nós temos que separar dois grandes institutos do direito processual penal e da execução penal. Um instituto é a prisão, ou seja, para ser preso não se faz necessário nenhuma decisão judicial. Uma pessoa pode ser presa em flagrante delito e deve ser presa, se assim for autuada, praticando qualquer dos delitos previstos no Código Penal ou na legislação extravagante. Uma pessoa pode ser presa por uma ideia de prisão preventiva, decretada por um juiz, por um magistrado, ou de uma prisão temporária, também decretada por um juiz, por um magistrado, o que nós vamos chamar de prisões cautelares. A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. São prisões cautelares, ou seja, prisões em trânsito, por assim dizer. Muito bem. Dito isto, há uma diferenciação inequívoca entre o que é prisão e o que é execução da pena. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição fala que só poderá haver a execução da pena e não a prisão à luz de uma sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? O que significa essa expressão na linguagem do direito? Trânsito em julgado é aquela situação jurídica sob a qual eu tenho uma decisão condenatória sob a qual não cabe mais recurso. E aí, portanto, a pessoa tem que ir para o cárcere e sofrer a execução da pena. Há uma distinção inequívoca entre o que é isso, execução da pena, e o que é prisão. O Supremo Tribunal Federal, no último dia 7 de novembro, não decidiu sobre prisão, decidiu sobre execução da pena. É elementar, meu caro Watson, diria um certo inglês. E por que essa discussão tão fervorosa no direito brasileiro? O inciso 57, portanto, diz que
Não havendo mais possibilidade do réu, do condenado em primeira instância, em segunda instância e aí em terceira instância, não recorrer mais, porque não há mais recurso, a sentença vai transitar em julgado. E aí essa sentença tem que ser executada. O Supremo Tribunal Federal decidiu, portanto, que só poderá haver essa execução da pena quando não houver mais recurso, quando não couber, melhor dizendo, desculpe-me, quando não couber mais recurso daquela decisão. Ora, então nós temos aí 4.980 e tantas pessoas, 4.950 pessoas em que estão condenadas em segunda instância e que, portanto, ainda cabe recurso. E essas pessoas têm que ser colocadas para fora do cárcere. Mas a sociedade, por outro lado, não se indigna, por exemplo, com os dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que diz que dos 814 mil apenados hoje no sistema carcerário brasileiro, ou seja, das 814 mil pessoas que cumprem pena no sistema carcerário brasileiro hoje, 41%, portanto, em torno de 360 mil pessoas que estão lá dentro, não tem sequer uma decisão condenatória. Não é uma decisão de segundo grau, não tem sequer uma sentença monocrática, uma sentença de primeiro grau, e estão lá dentro do cárcere. Mas a sociedade não se digna com essa ofensa ao Código Penal, com essa ofensa ao Código de Processo Penal e com essa ofensa, fundamentalmente, à Constituição Federal. Portanto, o que estava em jogo não era a prisão, e aí independe de quem esteja preso. Não é porque é o caso do ex-presidente Lula, não é porque é o caso do ex-governador de Minas Gerais, Geraldo Azeredo, não é por causa de deputados federais, não é por causa de deputados estaduais, vereadores ou prefeitos que estejam presos. A questão aqui é de pura legalidade constitucional. As ADCs, as Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54, foram interpostas ao Supremo Tribunal Federal no sentido da análise do artigo 283 do Código de Processo Penal e do inciso 57, artigo 5º da Constituição. Ora, mais uma vez e para concluirmos, Luana e ouvintes da CBN, não se trata de prisão. A prisão ela pode haver sem nenhuma sentença penal condenatória. A prisão pode haver com o flagrante delito, a prisão pode haver com a ideia da prisão cautelar preventiva e temporária. Trata-se de execução da pena. O que o Supremo disse é que não pode haver execução provisória da pena. Só poderá haver execução da pena privativa de liberdade, só poderá haver execução da pena de prisão quando a sentença prolatada, a sentença penal condenatória prolatada, não estiver mais submetida a nenhum grau de recurso. Quando não houver mais recurso, então a pessoa condenada, o réu e o agora condenado, deverá se tornar apenado e ir para o sistema carcerário e cumprir a pena privativa de liberdade. Ora, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo não decidiu sobre prisão, o Supremo decidiu sobre execução da pena. Isto tem uma diferenciação jurídica inequívoca. Não há mais o que se discutir sobre esse tema. Muito obrigada, professor Luciano. E agora vamos de intervalo, Ricardo. Conta aí pra gente o que tem no próximo bloco. Depois do comercial, a gente fala sobre o edital para reingresso na UEPB. Temos também as dicas de português com o professor Edson Tavares. Ainda tem os detalhes sobre o Festival Audiovisual Comunicurtas, que começa na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, dia 23 de novembro, e já com a informação da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, que ampliou o número de cursos e de vagas para o processo de reingresso. Na nova lista, foram acrescentadas as oportunidades para o curso de Letras Português, Sociologia, Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura aqui de Campina Grande. E ainda para os cursos de Letras Inglês e Letras Português no campus de Guarabira. Os interessados têm até o dia 10 de dezembro para realizar a inscrição e se inscrever no site da UEPB. O processo é válido para o estudante que abandonou o curso há no máximo 5 anos e que tenha tido no máximo 2 reingressos registrados no histórico acadêmico e que tenha vaga disponível no curso pretendido. Ainda tem a possibilidade para quem tem 10 anos de abandono, contando que falte apenas o trabalho de conclusão de curso para finalizar a graduação. O site da instituição é o epb.edu.br. Repetindo, o epb.edu.br.
E o projeto Alumiar, do Departamento de Jornalismo da UEPB, apresentou durante um evento o resultado de meses de trabalho. Eu faço parte dessa iniciativa que abre espaço para exercitar o jornalismo etnográfico e que consegue construir reportagens mais elaboradas a partir das histórias das pessoas que vivem em condições marginalizadas. O repórter Rafael Costa acompanhou esse momento do Alumiar e fez uma reportagem muito especial aqui para o CBN Universidade. Vamos ouvir. Nenhuma matéria é mais importante que a vida de uma pessoa. É dessa forma que Eliane Brum descreve o jornalismo etnográfico. E foi assim que nasceu o Alumiar, Vivências Sociais com Jornalismo Etnográfico. Projeto que permite que os integrantes possam vivenciar e contar histórias de grupos que são tidos como ignorados socialmente. O projeto é coordenado pela professora Ada Guedes. O jornalismo etnográfico, ele agrega técnicas do jornalismo, mas também da etnografia, né? E como é isso na prática? Seria o jornalista ele ir a campo, não cumprir uma pauta com um tempo delimitado ou apressado, e sim ir a campo e permanecer em campo, vivenciando essas experiências, se aproximando muito mais do público, observando num primeiro momento, para que em sua narrativa, em sua construção textual, ele tenha uma visão muito mais ampliada da realidade do outro, né? Ele tenha, inclusive, uma vivência da realidade do outro. Isso vai dar para o repórter uma apropriação, né? E uma segurança e uma humanidade e empatia também. A ideia do projeto partiu dos próprios estudantes, que, na busca por exercitar a prática do jornalismo em profundidade, foram às ruas de Campina Grande, à procura de histórias reais. A primeira série de reportagens aborda questões relacionadas aos profissionais do sexo, e a segunda mostra o cotidiano de pessoas que vivem na rua, aqui em Campina Grande. Matheus Araújo foi um dos idealizadores do projeto e conta como foi para ele fazer a matéria com as profissionais do sexo. É uma experiência que exige, antes de qualquer coisa, sensibilidade da parte do profissional, da parte do jornalista. E assim, o contato inicial, para ser bem sincero, foi tenso, por se tratar de algo desconhecido, algo novo, mas que necessário para enfatizar algumas questões como o respeito e a ética jornalística. Então, no final, a experiência foi bem positiva e enriquecedora enquanto jornalista. O projeto dá visibilidade às comunidades marginalizadas e chama a atenção dos órgãos que trabalham com serviço social. Kelvin Campos é da SEMAS Municipal e sentiu uma nova forma de fazer jornalismo através do projeto Alumiar. Participar do Alumiar trouxe um olhar diferenciado para a equipe e aí a gente vê hoje que todo mundo trabalha com um olhar mais sensibilizado, com um olhar mais humanizado e que com certeza aumentou demais a nossa experiência profissional. Carla Miranda é bolsista do projeto e conta como foi para ela a troca de experiência com estudantes de outros períodos e também a importância de um projeto de extensão como Alumiar. Foi uma experiência muito gratificante, porque é algo diferente, que você não tem no cotidiano da academia, a experiência de realmente ir para as ruas e ter o contato, né, com diversos grupos sociais, depois fazer toda a produção. Então, foi algo totalmente novo para mim, principalmente pelo fato de que os outros participantes do projeto são pessoas que já estão concluindo o curso e eu ainda estava vamos dizer que no início, ali na metade. Então, era uma experiência diferente, realmente uma experiência de troca. Eu não tinha tido nenhum contato antes com a etnografia e eles já tinham tido, né? Era um grupo de amigos, então foi aquilo de realmente chegar para eles e eles poderem me ensinar um pouco do que eles sabiam e a gente realmente fazer todo esse processo de troca. Os trabalhos foram apresentados para a comunidade acadêmica durante 2 dias de seminário. Para a estudante do 4º período, Thaís Alves, o evento mostrou que o jornalismo humanizado se faz necessário em tempos de empatia. Thaís, me fala um pouco sobre o que você achou do seminário. Eu achei que ele é muito importante, é muito interessante também, porque esse contato com o jornalismo etnográfico, principalmente no momento em que a gente vive, é muito importante. Nesse momento em que as pessoas estão cegas com o complexo de imediatismo e só querem o factual, e todas as notícias sempre estão na internet, em todo lugar, e as pessoas não param para olhar direito para uma pessoa. Eu acho muito interessante mostrar, não só para nós, né, que estamos nesse curso, e mostrar o quanto é importante que a gente se atente às pequenas coisas dos nossos entrevistados, das nossas fontes, mas também mostrar para os nossos espectadores, os nossos leitores, que a vida é muito mais do que só um recorte pequenininho da notícia. O Alumiar é um projeto de extensão do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. É coordenado pelas professoras Ada Guedes e Suelen Rodrigues
e composto pelos alunos Alessandra Clementino, Carla Miranda, José Ricardo Júnior e Matheus Araújo. Rafael Costa para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rafael. E agora, a conversa é aqui, eu e você, Ricardo. Conta pro pessoal que está em casa como é participar desse projeto e se a partir das reportagens dá para sentir mais a vivência e a realidade dessas pessoas. Conta pra gente. Então, Luana, o Alumiar, eu costumo dizer que é mais do que um projeto de extensão, é a forma com que você olha o outro, né? Com que você exercita esse olhar sensível, esse olhar de solidariedade, de empatia. E durante esse processo, você não apenas conhece aquela realidade, mas você vivencia e é transformado durante esse processo. E foi um projeto onde eu pude aprender muito e exercitar realmente o jornalismo etnográfico. Muito bem, mas agora vamos seguir com o nosso programa, que agora é a hora das dicas de português. Hoje o professor responde a dúvida da Raquel e ainda tem a pergunta cabulosa. Escuta aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! A Raquel tem uma dúvida que pode ser a dúvida de muita gente. Ela quer saber quando se escreve espectador com X e espectador com S. E você, tem alguma dúvida de português? Grave um áudio dizendo seu nome e fazendo sua pergunta. E envie para o WhatsApp 98893-9414 DDD 83. A gente vai responder. Como faremos com a pergunta da Raquel, logo após a nossa perguntinha cabulosa? Eu estava perdidão na cidade, o GPS não estava pegando e eu pedi uma informação do caminho a um rapaz que me respondeu assim: você vai em frente, quando chegar no girador, você entra à esquerda e já está na rua que procura. Onde está o equívoco gramatical desta frase? Agora sim, vamos à dúvida da Raquel. Na verdade, Raquel, a diferença é bem simples. Espectador com X é aquele que tem expectativa, que espera alguma coisa, que tem desejo de alguma coisa. Por exemplo, os espectadores estavam ansiosos pelo sorteio do carro. Aí é espectador com X. E espectador com S é aquele que assiste a alguma coisa. Um filme, uma peça de teatro, uma palestra. Os espectadores aplaudiram os atores. Aí é espectadores com S. Agora um detalhe, se você assiste pela TV, então você está assistindo ao longe. Nesse caso, precisa utilizar o prefixo tele. Fica então telespectador. Ok, Raquel, então muito obrigado pela sua participação dentro do nosso quadro Português Sem Segredos. E vamos à resposta de nossa pergunta cabulosa. Relembrando, o rapaz me deu uma informação dizendo assim: você vai em frente, quando chegar no girador, você entra à esquerda e já está na rua que procura. Olha, girador é aquele ou aquilo que gira. Um disco ou um peão é um girador, mas a parte da rua em forma circular que dá acesso a várias artérias é giradouro, que é o lugar onde se gira. Assim como matador é quem mata e matadouro é onde se mata. Sim, mas de qualquer forma eu entendi a informação do rapaz e cheguei ao local que procurava sem qualquer problema. E se eu não me perder de novo, voltarei sábado que vem com mais um quadro Português Sem Segredos. Até lá. Se perde não, professor Edson. É até o próximo sábado. Olha só, se você quiser participar aqui do Português Sem Segredos, é só mandar uma mensagem para o número 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. Grava um áudio que a sua pergunta também pode ser respondida pelo professor Edson. Só lembra de se identificar no início da gravação e manda ver no questionamento. Ricardo, vamos de intervalo agora? Vamos sim, Luana. E olha só, na volta a gente fala sobre a 14ª edição do Comunicurtas UEPB, o festival audiovisual da cidade de Campina Grande, que além de exibições dos filmes, tem também uma super programação educativa e cultural. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e começa na próxima segunda-feira a 14ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB. Do dia 25 até 29 de novembro, o evento vai trabalhar a produção cinematográfica regional e nacional. Na programação do festival tem várias oficinas, mesas de debates, exibição de filmes em várias mostras competitivas e não competitivas e, é claro, ainda tem momento cultural com a apresentação de artistas
comonicultas paraibanos, né, Luana? É isso mesmo, Ricardo. E tanto a parte das exibições quanto os shows vão ser realizados no Cine Teatro São José. É uma vasta programação em torno da sétima arte e o Comunicurtas é um evento consolidado e bem esperado pelo público campinense e, por que não dizer, do Brasil, pois atrai participantes de várias partes do país. E para saber mais sobre a edição deste ano do Comunicurtas, que já começa na próxima segunda-feira, recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador geral do festival, o professor Hipólito Lucena. Seja muito bem-vindo ao CBN Universidade, professor. Bom dia, Luana. Bom dia, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês participando, falar um pouco mais sobre o Festival Comunicurtas. Professor, o Comunicurtas desse ano faz uma homenagem a vários coletivos culturais que incentivam o audiovisual, não é mesmo? É verdade. A gente tem feito alternado a cada ano, cada edição do festival, as homenagens, né? Tentando também cumprir algo semelhante com o que a própria universidade faz quando escolhe seus homenageados nas colações de graus. Então, no Comunicurta, a gente, por analogia, homenageamos indivíduos, pessoas que têm uma ação contributiva para a realização do cinema e das artes em gerais. E esse ano nós também fazemos alternando, como já falei anteriormente, e também trabalhar com coletivos. Para esse ano, nós escolhemos 3 festivais que têm uma característica de trabalhar exatamente nessa codificação, nessa união, nessa construção desses grandes espaços de trocas, de feiras, e um grande encontro de pessoas que realizam o trabalho ou pensam cinema, né? Que sejam diretores, produtores, atores, realizadores, críticos, jornalistas, enfim. Então, os nossos homenageados esse ano serão o Festival Curta Taquari, que é um festival que acontece aqui na cidade de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. O festival já vai para a sua 13ª edição. Então, um festival que nasceu espelhado também a partir aqui do Comunicurtas. E hoje é um dos grandes festivais que consegue reunir muita gente do Brasil inteiro. Tem sempre um olhar muito atento para o que acontece na sétima arte no país. O outro homenageado é o Festival Sertão e Diversidade, que é um festival que acontece na cidade de Quixadá, no Ceará, que também, de certa forma, nasceu a partir do Curta Taquari, que é quem, de certa forma, assim, funciona como patrono do Sertão e Diversidade, mas é um festival enraizado, que acontece na cidade de Quixadá, como falei, no Sertão Central cearense, que também é a partir de um recorte de abordagens a partir da diversidade, seja ela étnica, sexual, enfim, das mais diversas étnicas também, culturais, religiosas, e a partir de lá faz uma discussão bem interessante dessa percepção para percebermos quem somos nós, qual é o nosso papel nessa constelação multicultural que a gente é o nosso país. O terceiro homenageado é o Fest Aruanda, é um festival que acontece em João Pessoa, que assim como o Comunicurtas, esse ano também para a sua 14ª edição, e é um festival significativo, um festival com grande peso, tem revelado e dado espaço para as produções paraibanas, assim, destacadamente. Diga-se de passagem, no recorte, a Paraíba hoje vive um momento fantástico na produção cinematográfica brasileira, seja pela interpretação dos seus atores, seja pela invencionista criativa dos seus realizadores, diretores, também contribuindo com a parte técnica, né? Nós temos diversos outros membros, atuantes do meio da produção cinematográfica espalhados pelo Brasil todo, produzindo bastante. Então, o Festival é um festival muito importante, ele tem uma relação de irmandade, de certa forma, também com o Comunicurtas, então a gente sempre esteve muito atento um com o outro, e é uma forma da gente estar próximo e a gente, inclusive, compartilhar condições de produção em conjunto, né? Então, isso é bem interessante. Então, nós teremos o Curta Taquari, o Sertão e Diversidade e o Fest Aruanda como os homenageados da 14ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas UEPB. Muito bem. Hipólito, conta pra gente agora e pro pessoal que está em casa, como é que está o movimento e a produção audiovisual aqui no estado? Como eu falei há pouco, é uma produção bem latente, né? A gente, surpreendentemente, apesar de estar na contramão de falta de editais próprios, né? O estado já há bastante tempo não tem nenhum edital novo voltado para incentivo à produção do audiovisual. As prefeituras, a Campina Grande há tempo que não tem um edital próprio, enfim, mas João Pessoa tem sobressaído com o edital Valfredo Rodrigues, né, com a lei que tem incentivado bastante, e a partir do edital da capital, né, da prefeitura de João Pessoa, nós tivemos, por exemplo, o ano passado, uma leva assim, de filmes paraibanos em longas-metragens, super interessante, que ganharam as telas, que têm ganhado prêmios aí pelo
o mundo todo, né? Não só no recorte de Brasil, mas destacadamente filmes como Seu Amor de Volta, do Bertrand Lira, o Jackson, A Batida do Pandeiro, do Marcos Vilar e do Cacá Teixeira, que vão estar também aqui no Comunicultas. Nós temos Beijo de Estrada, do Eliezer Rolim, Ambiente Familiar, do Torquato Joel, O Estrangeiro, de Edson Lemos Acatói, enfim, mais uma série de longas-metragens que tem feito roda daí e afora. E a produção em curtas-metragens também tem dado significativa participação nesse contexto aí de produção. Então, tem elevado a Paraíba para um patamar de destaque na produção audiovisual brasileira. Também, destacadamente, não posso deixar de citar os seus atores, né? Então, atores como Suzy Lopes, Tardelli Lima, Buda Lira, Nanego Lira, Zezita Matos, Sóia Leira, Marcélia Cartacho, Cassandra Brandão, Verônica Cavalcante, enfim, tanta gente que a gente tem que está em todas as produções nacionais, grande parte delas destacadamente se destacando e atuando. Luiz Carlos Vasconcelos, para citar, vou esquecer de nomes aí, mas muita gente assim tem rodado. E a gente, as últimas produções aí que tem ganha destaque, como filmes como Bacurau, como Pacarrete, enfim, estão lá o DNA dessa veia artística paraibana. O festival traz para o público filmes selecionados em 9 mostras competitivas e uma não competitiva, que é para filmes convidados. O repórter Roberto Gomes traz a informação para a gente sobre as maiores mostras do Comunicurtas, que são a Brasil e a Tropeiros da Borborema. Escuta aí. A Mostra Tropeiros da Borborema é voltada para curtas de realizadores paraibanos ou domiciliados na Paraíba. Conforme o edital, podiam ser submetidas produções audiovisuais de qualquer gênero com duração de até 20 minutos. Para a 14ª edição do Comunicurtas, foram inscritos 78 filmes, sendo selecionados 18 vídeos, entre documentários, filmes de ficção e animação. Cada filme será avaliado pela equipe do júri e também pelo júri popular, que é o melhor vídeo escolhido pelo público. Os selecionados na Amostra Tropeiros da Borborema estão concorrendo aos prêmios de como melhor roteiro, melhor filme e melhor trilha sonora, original ou adaptada. O público vai poder conferir na tela do Cine São José filmes como Quitéria, direção de Tiago Neves, que é ensinado por Arli Arnaud, que aborda a questão da liberdade. Um outro curta selecionado foi Pranto, que é uma ficção que foi dirigida por Jaime Guimarães. Os filmes da Amostra Tropeiros da Borborema serão exibidos toda noite durante o evento. De segunda a sexta também tem apresentações da Amostra Brasil, que esse ano teve mais de 170 inscrições, com 15 selecionados pela curadoria da Amostra Brasil, entre documentários, filmes de ficção e animação. Essa mostra é para filmes produzidos no país que tenham no máximo 20 minutos de duração. Entre os selecionados tem material produzido no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, entre outros estados. Na categoria Brasil, os curtas estão sendo avaliados como melhor roteiro, direção, filme, trilha sonora, entre outros quesitos. A plateia participante nas sessões também escolherá o filme da Amostra Brasil de júri popular. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. E agora vamos voltar para a entrevista com o professor Hipólito. Professor, ouvimos aí um resumo da Mostra Brasil e a Tropeiro da Borborema. Essas duas mostras são competitivas e trazem um recorte do que está sendo produzido aqui no estado e no país quanto ao quesito audiovisual. É verdade, nós temos um recorte, aí recebemos filmes produzidos em todas as partes do país, que dão, de certa forma, assim, um raio-x do panorama de produção nacional, né? Tanto do ponto de vista da técnica, da estética, mas principalmente com uma grande riqueza a partir das histórias contadas. Então nós temos temáticas diversas. Eu acho que o tema geral do festival que a gente selecionou, escolheu para esse ano, que é Cinema, Juventude e Preservação, está muito presente nessas produções. Então nós vamos ter filmes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Goiás, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, e também tem um filme paraibano que entrou na Mostra Brasil também, o filme Crua, do Diego, lá de João Pessoa, que é um filme interessante, está rodando aí. Também o país esteve aí recentemente no festival, o Labyrinth, Festival de Audiovisual lá em Los Angeles, juntamente com outros filmes que também vão estar presentes aqui no festival, como Rosas, do Ivan Willen, de São Paulo, O Grande Amor de um Lobo, do Kenny Rogers, aí, que foi gravado, é um paraibano, mas gravou esse filme aí no Rio Grande do Norte, que tem se destacadamente aí, em diversos outros festivais sendo premiados e agraciados com premiação. Na Mostra Tropeiros, que é dedicada para filmes produzidos na Paraíba, também temos um bom recorte. Nós temos filmes de João Pessoa, uma boa leva de filmes
aqui de Campina Grande, mas também temos filmes do Sertão, do Cariri, vindo dessas mais diversas e várias regiões, também contando histórias que nesses filmes eu acho há uma riqueza, além das histórias dos personagens que são narrados em cada roteiro, mas também as paisagens, né, a geografia, as riquezas, as variantes temáticas, climáticas, geográficas, enfim, são uma forma da gente também nos espelharmos e entender um pouco o que é o nosso país, o que é o nosso estado, como é que ele pulsa, como é que ele se representa e onde é que a gente se vê no papel daqueles personagens. Então são coisas interessantes, coisas que da magia do próprio cinema, de contar essas histórias aí. Então acho que temos duas mostras super ricas. Além da grande diversidade de filmes que o professor Hipólito mostrou pra gente, né, nós temos também uma mostra para vídeos curtos, para filmes curtos, que é a Mostra Estalo. Ela traz produções feitas até pelo celular, né, professor? Conta pra gente um pouquinho sobre essa mostra. A Mostra Estalo é dedicada exatamente para aquele filme de produção rápida e aparentemente mais simples, mas no entanto geralmente é uma mostra que também torna-se muito complexa pela capacidade que o sujeito tem de resumir uma história contar uma história com um curto espaço de tempo, né? O filme já tem 1 minuto, então são simbologias, narrativas simbólicas, outras extremamente bem condensadas, né? Nessa produção, tecnicamente também filmes bem elaborados, ajuda bastante também para a gente dar essa visibilidade para essa produção. Também parte dos filmes foram produzidos a partir de aparelhos móveis celulares, né? Com as câmeras dos celulares aí, tem alguns filmes feitos com esse equipamento, que hoje é uma dinâmica, né? As câmeras cada dia mais têm e aplicativos colaborando com as câmeras, fazendo produção, substituindo grandes equipamentos, né, de lentes. Ainda há variações, mas no geral assim eu também considero bem significativa a qualidade dos filmes que a gente vai ver na Mostra Estalo. Muito bem. Agora o nosso repórter Rafael Costa tem os detalhes sobre outras 2 mostras competitivas, que são A Ideia que é voltada para produções publicitárias, e a Tropeiros de Telejornalismo, que premia as melhores reportagens. Escuta aí. Como já dizia Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É assim que 8 dos 40 inscritos chegam para concorrer na mostra competitiva A Ideia que vem com o propósito de premiar peças publicitárias produzidas por profissionais ou empresas paraibanas. Nesta categoria, o júri avaliará vídeos com a duração de até 1 minuto e meio, produzidos para TV, internet, eventos ou trabalhos acadêmicos. O vencedor da mostra A Ideia receberá o troféu Machado Bittencourt, nas categorias de melhor peça publicitária, que serão julgados pelo júri do evento, e tem também o troféu do voto popular. Esse ano, o público vai poder escolher entre as produções Aniversário 5 anos Tecido Seu, direção de Jean Araújo e Oscar Júnior, Loja Garimpo, direção de Diego Pontes, Dom Hernani, Cozinha Itália Brasil, de Léo Xavier, entre outras peças publicitárias. Já a mostra competitiva Tropeiros de Telejornalismo é uma das categorias mais disputadas do Comune Curtas. Ela é voltada para reportagens produzidas por profissionais paraibanos, seja ela para TV, internet, trabalhos acadêmicos ou para eventos. Agora, em 2019, foram inscritas 50 reportagens das mais diversas editorias. 12 reportagens foram selecionadas e o público vai poder conferir matérias produzidas academicamente e ainda que foram exibidas nas TVs Borborema e Tararé, no portal G1 Paraíba, entre outras. Os vídeos selecionados disputam nas categorias de Melhor Repórter Cinematográfico e Melhor Reportagem, avaliados pelo júri oficial do festival e também pelo júri popular. A mostra Tropeiros de Telejornalismo ainda tem prêmio especial. É o Luiz Custódio de Foco e Comunicação, que elenca a melhor reportagem na linha Foco e Comunicação. Rafael Costa para o CBN Universidade. E agora é hora de fazer uma pausa rapidinha aqui no CBN Universidade. Mas na volta a gente ainda fala sobre a mostra Tropiqueers, que foi sucesso na edição 2018 do Festival Comune Curtas e volta esse ano com muitos filmes inscritos. E vamos falar também sobre a importância da água para o nosso corpo, principalmente com esse calor que vem fazendo nos últimos dias. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e continuamos aqui com o professor Hipólito Lucena e com a Rebeca Souza. O professor Hipólito é o coordenador do Festival Audiovisual Comune Curtas e que há anos vem mantendo vivo esse evento que fortalece a sétima arte aqui na região.
E como prometido no bloco passado, a gente já volta falando sobre a mostra Tropic Queers, que abre espaço para a produção com temáticas voltadas a questões de gênero, sexualidade, raça, etnia e origem geográfica. Ou seja, só questão importante. Esse é o segundo ano da mostra e para a 14ª edição foram quase 50 filmes inscritos. A curadoria selecionou 7 vídeos que estão concorrendo aos prêmios de melhor filme, melhor roteiro, melhor edição, melhor montagem, melhor som, melhor trilha sonora, direção de arte e a melhor pode ser ator ou atriz e, é claro, ao júri popular. Rebeca, a Tropic Queers abre espaço para uma comunidade que é pouco mostrada pela 7ª arte ou essa produção tem crescido? A Tropic Quiz, ela nasce do desejo de trazer para a mostra Comunicurtas esse outro cinema, né, que se difere do cinema comercial, no caso, que é um cinema forte, também potente, que é feito por coletivos e que está discutindo questões tão importantes, né, como as questões de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia e de origem geográfica também. Esse ano, a gente está também muito voltado à temática da questão indígena e das mulheres indígenas. Tanto é que a gente tem um filme convidado muito especial que se chama Um Filme para a Ruana, da Louise Botkey, que é uma carioca, e que é um filme muito bonito numa aldeia Yanomami, é a história de uma mulher indígena. Então a gente está também no ensejo dos povos tradicionais e trazendo essa discussão à tona. Os outros filmes também estão privilegiando assuntos esse ano que são mais voltados para a questão também da emancipação da mulher, para a emancipação dos povos. E tudo isso para a gente estar trabalhando aqui nessa mostra de cinema também com debates, né, para discutir o cinema como arte e como ferramenta estética política de combate às questões sociais também. Isso mesmo, Rebeca, são questões que realmente precisam ser debatidas hoje em dia, né? E além dessas mostras que já falamos hoje aqui no nosso programa, o festival ainda tem de competitiva a mostra Filmes do Mundo, a de longa-metragem e a Som da Serra, que é para os clipes de músicas, e que acaba já fazendo a introdução da parte cultural do evento, né? Como é que estão essas atrações musicais de Comunicurtas? Esse ano, mais uma vez, a gente estará com o Cine After, né? E o Cine After vai trazer alguns artistas paraibanos também pós mostra do Comunicurtas, para a gente ficar mais junto, né? Todos ali curtir uma boa música. Dentre esses músicos paraibanos, a gente vai ter aqui o Cabroeira, a banda Meio Free e o Pedro Faz Sal também, junto conosco pela primeira vez. Dentre outros também que irão participar desse Cine After, que é essa ideia da gente juntar o pessoal pós-filme para discutir, para escutar uma música e para curtir mesmo, né, juntos. Rebeca, e uma curiosidade. Além dos filmes e de tudo isso que você está falando, o que é que o festival oferece? Esse ano a gente está com 3 oficinas muito bacanas. A oficina de roteiro com Paulo Vieira, que é um ator paraibano, cineasta, dramaturgo. A gente também está com a Fernanda Brandão, que ela está vindo lá do Rio de Janeiro, do set da Globo, da TV Globo, né, para trazer para a gente a oficina de continuismo e direção de elenco. Então, ela vai estar dos dias 26 ao dia 28, dando essa oficina de continuismo. No dia 29, a gente vai ter a oficina de direção de elenco e do dia 23 ao dia 25, a oficina de roteiro com Paulo Vieira. Na edição desse ano, também, a gente tem alguns minicursos bem importantes. A gente vai ter um minicurso sobre som no cinema e também nós vamos ter algumas mesas redondas junto com a Academia Paraibana de Cinema e a Frente pela Interiorização do Audiovisual na Paraíba também. E, Rebeca, toda essa programação é gratuita? Sim, nós teremos as mostras, a mostra escolar também esse ano, que vai acontecer à tarde. Nós teremos as mostras a partir das 7 horas da noite. Todas as mostras são gratuitas. O Cine After também com shows musicais gratuito, como também as oficinas. A oficina de roteiro com Paulo Vieira, a de continuismo com Fernanda Brandão, direção de elenco com Fernanda Brandão, todas gratuitas. Que maravilha. Rebeca, o festival é de segunda a sexta e com premiação na sexta à noite, não é isso? Sim. O nosso festival começa dia 25 e começa às 7 horas da noite. A gente vai ter a mostra de um filme de longa-metragem muito especial, chamado Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira. Quem for assistir vai se divertir muito e se emocionar também. E a programação continua também com outros filmes maravilhosos. Terça-feira, em destaque, a gente tem o filme também de Jackson do Pandeiro, compareçam. Jackson na Batida do Pandeiro, de Marcos Vilar e Cacá Teixeira. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida
do Jackson do Pandeiro, que completou 100 anos nesse ano de 2019. Dia 29 também a gente tem um encerramento com amostras de videoclipes, tem Cine After também, e vai ter a premiação dos filmes que serão mostrados. A gente tem um júri também bem especial esse ano. E a gente agradece a participação de Hipólito Lucena e Rebeca Souza, organizadores e coordenadores do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, que é feito também por vários voluntários que colaboram com a produção do festival em si. E a programação completa da 14ª edição do Comunicurtas você confere no site do evento, o sites.uepb.edu.br/comunicurtasuepb. Repetindo, sites.uepb.edu.br/comunicurtasuepb, ou então através das redes sociais do festival, o @comunicurtas_UEPB, repetindo, @comunicurtas_UEPB. Nós agradecemos, Ricardo, Luana, todos que fazem o CBN Universidade pelo espaço e pela divulgação, e com a certeza de que cumprimos nossa missão de fazermos o festival como um prêmio também para a cidade de Campina Grande. Agradecer também ao UEPB, que tem garantido essas ações o tempo todo, tem nos dado sustentabilidade para que esse festival aconteça já por 14 anos, né? Não é fácil. E esperar contar com a presença de todos, né? Reforçando que todas as ações e atividades do festival são gratuitas e de livre acesso para todos. Apenas ressalvando que alguns filmes e algumas sessões têm a classificação indicativa de faixa etária. É importante que todo mundo observe antes de entrar no cinema, nós vamos ter indicação, mas ademais é tudo livre e fica da nossa parte o convite para que todos possam comparecer. Muito bem, pessoal, mas agora a gente muda de assunto para falar de saúde. Você costuma beber muita água e considera ter uma boa hidratação diária? Pois é, esse é um quesito muito importante para o nosso corpo e a saúde como um todo. E a nossa repórter Karen Silva fez uma reportagem bem especial para a gente abordando o assunto. Vamos ouvir. O nosso organismo é composto por 70% de água e desde pequeno aprendemos que ela é essencial para a nossa saúde. Mas ingerir a quantidade ideal diariamente é um hábito que muitos não colocam em prática. Mas, afinal, você já parou para pensar sobre a composição do corpo humano e a importância da água para ele? A estudante do curso de Biologia, Jéssica Albuquerque, nos explica esta questão. O organismo humano tem uma composição muito variada, de acordo com o ponto de vista. Por exemplo, quimicamente falando, ele é composto por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e outros elementos importantes para o metabolismo. Já do ponto de vista anatômico, existem os diferentes membros corporais que realizam funções distintas, porém dependentes das atividades realizadas pelos demais órgãos. Tem também os nutrientes, como carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, enfim, são componentes que, em conjunto, estruturam o nosso organismo e equilibram as funções corporais. A água atua como solvente, propiciando uma série de reações químicas importantes para o metabolismo celular. Além disso, a água também exerce um papel primordial na eliminação de substâncias tóxicas do organismo e também através da urina, que é composta em média por 95% de água, eliminamos do nosso corpo substâncias que estão em excesso ou que não possuem mais funções para o organismo. A água também é um importante componente do plasma sanguíneo, sendo responsável, portanto, pelo transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as células, ou seja, a água é essencial para a manutenção da vida. Existem benefícios fundamentais da água para o nosso corpo. A nutricionista Ruth Nascimento destaca alguns. A água auxilia na manutenção da saúde intestinal, ajudando no trânsito, evitando patologias como constipação e outras. Ajuda também, é bastante importante no funcionamento dos rins, regula a temperatura corporal, ajuda nos processos de emagrecimento e construção muscular, dentre inúmeros outros benefícios que a água exerce no nosso corpo. Você sabia que existe uma maneira correta para manter uma hidratação diária? Isso mesmo, de acordo com estudos, devemos fazer um simples cálculo utilizando o peso atual do corpo e multiplicar por 35. O resultado é equivalente à quantidade de água que você deve tomar todos os dias. A água pode ser ingerida de diversas formas. Uma delas é por meio de alimentos consumidos. A maior parte das frutas contém entre 80% a 90% de água. A nutricionista nos dá algumas dicas. Existem diversas frutas que são ricas em água, como por exemplo a melancia. Para cada 100 gramas de melancia, cerca de 93,6 gramas são compostos de água.
Outros, como por exemplo melão, morango, são frutas riquíssimas em água. Nós temos também hortaliças como tomate, nabo, cenoura. Então é uma diversidade de alimentos que possuem alta quantidade de água e podem ser implementados na nossa dieta. Uma outra dica para não esquecer de se hidratar é baixar um aplicativo no celular. Com ele por perto, ele vai te fazer lembrar de tempo em tempo e ainda faz uma média de consumo. Andar sempre com a garrafinha de água a tiracolo também é importante. A ingestão de água diariamente é o primeiro passo para uma saúde em dia. Karen Silva para o CBN Universidade. E uma dica cultural para você que é de Campina Grande ou que está aqui na cidade é o evento Cangaço Campina 2019, História e Cultura Nordestina, que está sendo realizado na Vila Sítio São João e tem o apoio da Universidade Estadual da Paraíba. O evento segue até domingo, dia 24 de novembro, com uma vasta programação que inclui palestras, debates, exibições de filmes documentários com a história do Rei do Cangaço. Lembrando que esse evento é gratuito e as inscrições são feitas através da internet. A primeira edição do Cangaço Campina traz palestrantes renomados do Brasil que trabalham com a temática, como, por exemplo, a escritora Vera Ferreira, que é neta de Lampião, e ainda a presença de Esperita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita. A Vila Sítio São João fica na Avenida Floriano Peixoto, número 2701, no Centenário, ali perto do antigo Hospital Robson Dutra. E o evento também tem rede social, é no Instagram, @cangaçocampina, onde você pode conferir a programação completa, que segue neste sábado à tarde e no domingo pela manhã. Já na segunda-feira, só reforçando, a programação é por conta do Comunicurtas UEPB, que começa no dia 25 de novembro e segue até o dia 29 desse mês, com exibição de filmes no Cine São José, com entrada gratuita. E com essa informação, o CBN de hoje chega ao fim. No próximo sábado, a gente volta com muita informação para você a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir na hora e quando quiser. O CBN Universidade tem produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, hoje com a apresentação minha, Ricardo Júnior, e minha, Luana Albéria. Supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Tchau. Tchau e até o próximo sábado. CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.